e responsabilidade. Deus tem me levado para meditar sobre culpa. O que é culpa? Tenho meditado nesses dias o que significa. E a culpa, ela vem da confirmação de uma sentença. Então, dentro de um júri, está sendo feito um julgamento de alguém e é dada uma sentença. A sentença diz que a pessoa é culpada, né? Ou diz que ela é inocente. É feita uma avaliação da situação, é analisado, e o juiz determina absolvição ou culpa. Toda determinação de culpa, acontecerá um pagamento justo pelo delito. Então, sempre que houver culpa, alguém vai ter que pagar por isso. Havendo culpa, tem que ter pagamento. Portanto, a definição da lei, né, sobre culpa é assim, é estado do culpado, responsabilidade por um ato ou por uma omissão repreensível ou criminosa, delito, falta, consciência de ter cometido um ato mau ou danoso. Eu gostei mais disso, consciência de ter cometido um ato mau ou danoso, imputação de um ato ilícito ao seu autor, remorso. Essa é a definição de culpa, e dentre todas elas, tem aqui umas 6 definições. Consciência de ter cometido um ato mau ou danoso, é o que eu entendo que é o mais forte sobre culpa. Culpa. Amados, não existe nada pior do que você se sentir culpado. Nada é pior que isso. Como é horrível você ter, é um peso tão grande você se sentir culpado por alguma coisa. E você sabe que você fez. E você sabe que você errou. E no entanto, aquilo vem sobre a sua costa. E você é obrigado a carregar um negócio desse. Eu ia até fazer uma encenação aqui, mas não vou não, mandar o Franja subir na minha costa. E eu ia tentar andar aqui, mas eu acho que melhor não. É muita culpa, né? Não é tanta culpa assim que eu estou falando. Culpa. Nós falamos sobre Judas nesses últimos dias. A gente conversou sobre Judas. E falamos sobre a razão da morte de Judas. E se você fizer uma análise bem rápida, bem prática sobre a morte de Judas, você vai entender que ele morreu por culpa. A razão da morte de Judas foi culpa. E a gente fez um paralelo com Pedro. E se Judas traiu, Pedro negou. E Pedro teve um amanhã e Judas não. Mas será que a morte de Jesus não é suficiente para cobrir todos os pecados, todos os tipos de pecado? A morte de Jesus é mais do que suficiente para cobrir todos os seus pecados, todos. 20 anos de cocaína, Romão. O sangue de Jesus dava para cobrir muito mais do que isso. Não só os 20 anos que você teve, como de todo mundo somado aqui, e de toda a humanidade, de todo o tempo. O sangue de Jesus, ele é suficiente para pagar o preço de toda a culpa. No entanto, é impressionante como basta alguma coisa acontecer, como nós absorvemos a culpa. Nós temos isso, nós absorvemos a culpa, pegamos ela para nós. Nós nos sentimos, será, mas como pode? E aí a gente começa a arrumar uma forma de pagar pela absolvição da nossa culpa. É comum isso, porque nós estamos acostumados a pagar para tudo. Tudo. Nós estamos acostumados a pagar por tudo.
A gente paga para nascer, paga para viver e paga para morrer, né? Tinha até uma música que dizia isso. Nós pagamos para tudo. Então é muito difícil para nossa mente conseguir entender que a gente fez tanta coisa errada e continua fazendo. Então isso vem um peso sobre a gente. E eu estou falando para algumas pessoas aqui, tenho certeza, que nesse exato momento está sentindo um peso muito grande. Eu estou sentindo um peso, tem uma coisa muito ruim em mim, e eu sei que o culpado sou eu, e eu mereço toda a desgraça, eu mereço toda a dor, eu mereço estar passando pelo que eu estou passando, eu mereço esse sofrimento. Por quê? Porque eu sou culpado. Porque a primeira coisa que Deus faz na gente, Ele nos dá uma boa consciência. Quando você conhece Jesus, você tem uma boa consciência e você começa a entender exatamente quem você é. Só que, amados, tome cuidado, porque juntamente com isso, muitas vezes, vem algo que não é de Deus, porque Deus não coloca culpa em ninguém. Guarde bem isso. Se você está sentindo um peso na costa, que você está carregando, e você sente que é culpa por não ter obedecido os meus pais, é culpa por ter cometido esse grave erro, é culpa de ter mentido, é culpa de ter roubado, é culpa de ter me desviado, e agora eu estou sentindo um peso enorme, e eu mereço, bem feito, porque é isso que vão dizer para a gente, e é isso que vão dizer para você, bem feito, você fez, você mereceu. E vão usar até a Bíblia, dizer assim, você semeou, você está colhendo. Culpa. Mas a Bíblia diz que a morte de Jesus Cristo é suficiente para cobrir toda a culpa, até a de Judas. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, João diz assim: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Então, olha bem para o irmão que está do lado, fala assim, viu? Não peca não. Peca não. Olha bem para ele, fala, não peca, peca não. E, que bom que tem o e, né? O versículo que vem em seguida, né? É melhor, né? Ele diz, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Todo o mal, todo o pecado, tudo que envolve a minha vida, todo o mal que eu causei, ou todo o peso que eu estou sentindo nesse momento, porque há uma hora atrás, ou porque há um mês atrás, ou porque há alguns dias atrás, eu causei algo muito terrível. Muito terrível. Eu causei um mal para uma pessoa que não merecia. Eu causei um mal para Deus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus é suficiente, não somente para fazer a propiciação para esses pecados, mas se o mundo inteiro estivesse pecando sem parar. Amados, o que matou Judas foi o fato dele não entender que sobre ele não havia mais nenhuma culpa. Foi isso que matou ele. O que matou ele é que ele viveu aqueles momentos se culpando, e ele não entendeu. Ele não entendeu. Ele não deu tempo para Jesus lá da cruz dizer: Pai, perdoa a todos, porque nenhum deles sabem o que está fazendo. Nenhum deles. A culpa é algo terrível. A culpa leva à morte. A culpa mata. Ela traz um peso insuportável. Insuportável. Não dá.
Mas então, pastor, o senhor está querendo dizer que eu posso fazer tudo quanto é coisa errada na minha vida, que está tudo bem, que eu não tenho mais culpa? Não, claro que não. Eu estou dizendo, amado, que há uma coisa que Deus coloca sobre nós e outra coisa que o diabo põe sobre nós. A primeira coisa que o diabo põe sobre nós é culpa. Mas Deus não põe culpa sobre nós. Deus traz responsabilidade. Culpa é uma coisa, responsabilidade é algo completamente diferente. A culpa é pesada, é insuportável. A culpa faz a gente entrar em depressão, a culpa faz a gente ter vontade de morrer. A culpa não nos permite nos perdoar. A responsabilidade nos traz reflexão. A responsabilidade. Eu faço um mal para o Franja, um mal terrível, machuquei muito ele. A culpa me faz andar cabisbaixo, destruído, abatido, pensando como eu sou ruim, pensando que eu não tenho conserto. Mas a responsabilidade me faz pensar: eu fiz um mal para o Franja, o que eu posso fazer agora para não causar mais esse dano para ele? Você percebe a diferença? É claro, Deus não concordou com o que eu fiz, mas Ele não pesa sobre mim. A mão de Deus não pesa para me esmagar. Eu já ouvi tanta coisa. Esses dias eu vi na internet um pastor falando para um coitado, estava ali, falando assim: se Deus é comigo, você vai morrer. Sabe, jogando na pessoa. Se eu sou um homem de Deus, você vai cair aqui doente. Eu não consigo entender que evangelho é esse, irmãos, que nós temos prazer na culpa das pessoas, no peso das pessoas. Eu não consigo entender. A culpa, ela decreta o fim de tudo, mas a responsabilidade é o recomeço para o conserto. A culpa acaba, a responsabilidade não. A culpa, ela gera desesperança. A responsabilidade nos motiva para amanhã. Na culpa você perde a esperança, sabe? Eu fiz mal para você, eu não presto, eu nunca vou prestar, eu nunca vou ser nada, eu não consigo nada, eu sou uma porcaria, eu mereço morrer, e eu quero morrer. Isso é culpa. Isso é culpa. Mas a responsabilidade, ela me desperta para amanhã. Ela diz: eu fiz um mal tão grande para você, mas eu vou melhorar e amanhã você vai me amar. Porque eu vou mudar. Eu vou mudar. A culpa, amados, é o que faz um casamento muitas vezes se destruir. Porque quando um olha para o outro diante de uma crise, eles culpam um ao outro por estar sendo infelizes. E qual é o fim desse casamento? O fim desse casamento. Por quê? Porque ao invés de haver responsabilidade entre os dois, está acontecendo o quê? Culpa. Você é o culpado, você é a culpada. E aí começa aqueles dois, os dois jogando um sobre o outro. Ao invés de eu assumir as minhas responsabilidades e ela assumir a responsabilidade dela, não, eu culpo ela pelo que ela não fez, eu culpo ela pelo que ela é, segundo aos meus olhos, e ela faz o mesmo comigo. Está acabado. Não tem como Deus agir mais. Acabou, é fim. Já se eu entendesse que mesmo cometendo erro contra ela e ela contra mim, mesmo errando feio um com o outro, eu tenho responsabilidade com ela e ela tem responsabilidade comigo, as nossas vidas começam a ser consertadas. A esperança de amanhã. Mas enquanto isso não existir, Satanás nos usará, irmãos, nos usará
Quero dizer para você que nós somos muitas vezes instrumentos do inferno, instrumentos do diabo para gerar culpa. Jesus não trabalha com culpa. Culpa não é matéria-prima para Deus. Culpa é matéria-prima para o diabo. O diabo põe peso, Jesus tira peso. O diabo acusa, é isso que quer dizer o nome dele, colocador de culpa, acusador. Isaías capítulo 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Deus diz assim, sou eu que tiro a sua culpa. Sabe por que eu faço isso? Eu faço isso por amor de mim mesmo. Sabe por que Deus não fica pesando a mão sobre ninguém? Por amor dele mesmo. E dos teus pecados eu não me lembro. Amados, quando você pega um casal em crise, se tem uma das coisas que eles mais gostam de fazer é lembrar o erro do outro. Não é assim? Não é assim que você faz com a sua esposa? Não é assim que a gente faz com as esposas? Não. A gente lembra o quanto o outro está errado. Mas Jesus, a palavra diz assim, que Deus está falando dos seus pecados, da tua culpa, eu não me lembro, eu esqueço. Isaías 53, versículos 5 ao 7, esse texto famoso, texto profético sobre Jesus Cristo, diz assim, ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade, o pecado, a culpa de todos nós. Por isso ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha que muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele tomou sobre ele a culpa. É por isso que ele não se lembra da nossa culpa. Deus não culpa ninguém, queridos. Deus traz responsabilidades. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim, você não é culpado. Mas é responsável. É responsável. Eu gostaria aqui de denunciar 3 tipos de pensamentos diabólicos. 3 tipos que acompanham a todos nós. Tão malignos que são capazes de nos afastar de Deus e até de ceifar a vida de muitos, de tão maligno que é. Os 3 tipos de reações que temos em relação à culpa, você vai perceber que todos nós nos enquadramos. Isso não é pessoal para ninguém, tá ok? E isso é para todos, para mim e para vocês. O primeiro tipo de reação, amados, em relação à culpa, é aquele que sempre se culpa. Minha culpa, minha máxima culpa. Trevei no peito, né? Sua culpa. Foi exatamente o que nós falamos, o que aconteceu com Judas. Judas entendeu que tudo que estava acontecendo naquele momento, ele não tinha perspectiva de futuro. Então ele viu tudo aquilo e o que ele disse? Minha culpa. Jesus está passando por tudo isso por minha culpa. É minha culpa, minha. E isso levou ele à morte. Amados, talvez muitos que estão aqui nessa noite estejam levando sobre si um peso de culpa, peso grande. Se culpam pelo casamento que não deu certo, pelos filhos
que não estão conseguindo educar corretamente. Muitos se culpam pelo trabalho que perderam. Muitos se culpam pelas amizades que foram desfeitas. Alguns se culpam até pela separação dos pais. É muito comum isso nas crianças. A gente percebe que quando os pais se separam, essa feridinha fica dentro do coração. E quando o tempo passa, elas acreditam que elas foram culpadas dos pais terem se separados. Por isso que filhos de pais separados, né? Quem é filho de pais separados sabe bem do que eu estou falando, né? Precisa ser tratado nessa área. Alguns se sentem culpados porque parece que as coisas nunca dão certo para você, né? Põe a mão, está errado. Alguém já se sentiu culpado dessa forma? Ou só eu aqui? Eu tenho uma época que eu falo, meu Deus do céu, tudo que eu ponho a mão parece dar errado. A culpa é minha. E eu sou o culpado. Só pode ser eu. Só pode ser eu. Alguns se sentem culpados, e essa é uma das formas mais terríveis, pelos vícios e pelos pecados que não conseguem vencer. E amado, quando entra a culpa, por qualquer uma dessas coisas que disse ou por outras, o conserto se torna impossível. Eu vou repetir, quando a culpa entra, o conserto é impossível. Amados, nós somos imperfeitos demais, e se dermos entrada aos sentimentos de culpa, nunca conseguiremos fazer o que está em Mateus no capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. Olha o que Jesus é bom demais. Ele diz para aqueles que estão com a culpa, está pesando, ele diz assim, ó: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O que Jesus está dizendo aqui, amados? Ele está dizendo assim, olha, vocês estão levando um negócio muito pesado na costa de vocês, que ele chama de jugo. Ele diz, olha, vamos trocar, pega o meu, dá o seu para mim. Está pesado para você? Troca comigo. Troca comigo. Amados, Deus não quer que a gente pegue essa culpa aí e retenha para a gente, coloque na nossa costa e fique andando curvado pelo resto da vida, marcado pelo resto da vida como se tivesse lepra. Nos tempos de Jesus, o leproso, ele tinha que andar, e enquanto ele andava, ele dizia, leproso, imundo, leproso, imundo, leproso, imundo. Nos tempos de Jesus, uma pessoa que tinha lepra era marcado pela lepra, e tinha que estar o tempo todo se chamando de imundo, para ninguém encostar nele. A culpa faz isso com a gente, ela marca a gente anda curvado. A gente anda curvado, vamos ficando doente. Por quê? Porque estamos recebendo culpa. Ah, o culpado sou eu. Ah, o culpado sou eu. Claro que o culpado sou eu. Tudo nessa casa, pai, o culpado sou eu. Quantos filhos falam assim para os pais? É isso? Não é assim? Ah, tudo dá errado por minha culpa. Tudo dá errado por minha culpa. Não, se acontece uma tragédia, quem cai é eu sei que é eu, sou eu. Troque a culpa pela responsabilidade, pois a responsabilidade não nos isenta dos nossos erros, mas nos faz refletir de como devemos recomeçar. Ser responsáveis. Deus não traz culpa sobre ninguém, quem traz culpa é o diabo. E se nesse exato momento está pesando sobre você alguma culpa, eu recomendo, meu amado, que você ore e mande embora isso, porque isso é um demônio. A culpa é o nome de um demônio.
espírito de culpa. Repreenda isso da sua vida. Está pesando, você não consegue se ver livre. Cometeu um aborto, e parece que estou sempre lembrando que matei uma criança. Seja o que for, desde um nível mais alto a algo de um nível mais baixo, de uma traição, de uma inimizade, do que quer que seja, repreenda o espírito de culpa. Segunda coisa que tem que ser denunciada: existem pessoas que elas são o contrário disso. Algumas trazem toda a culpa para ela, outras mandam toda a culpa para os outros. Tem um perfil terrível, tão terrível quanto o primeiro. Enquanto alguns vivem sobre o peso da culpa, outros se especializaram em culpar os outros. O problema é que quem culpa os outros terceiriza a responsabilidade. Esse é o problema. Toda vez, guarde bem isso, gente. Eu nem sei de onde eu tirei isso, foi Deus que falou, tá? O problema é que quem culpa os outros terceiriza a responsabilidade. Terceiriza. Ao invés de eu ter a responsabilidade de fazer alguma coisa, eu transfiro essa responsabilidade para alguém, porque ele é o culpado. E amados, quando nós não conhecemos o Senhor Jesus Cristo, nós pesamos nossa mão culpando as pessoas. Isso é um sinal de que não se conhece a Jesus. Isso é um sinal, porque quem conhece Jesus transmite o que Jesus transmite. Quem não conhece Jesus transmite o que o diabo transmite. Gênesis capítulo 3, versículo 1 e 6, depois só o versículo 13. Deixa eu tomar uma aguinha. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus havia feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar o entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e comeu com ela. Versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizesse isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Quando a mulher cai, Deus pergunta para ela: o que aconteceu? Ela diz: nada, foi o diabo, foi ele é o culpado, eles são culpados, eu não, ela. Eu só comi porque outro me fez comer. Jogar a culpa nas pessoas é um dos atos mais covardes daqueles que têm falta de caráter ou daqueles que não conhecem a Jesus. Dos mais covardes que existe. E amados, eu já vi muito disso acontecer em igrejas. Às vezes alguma pessoa chega para mim aqui, já aconteceu bastante, querendo congregar com a gente. Eu acho ótimo, quero que venha sempre bastante gente congregar com a gente. E aí ele vem conversar comigo, falar o porquê que ele quer congregar com a gente. E aí ele começa a falar de tudo que a igreja que ele estava não prestava.
tudo. Não presta, não presta, não presta, não presta, não presta, não presta, não presta. Amados, não precisamos estar aonde não queremos estar, mas precisamos parar de terceirizar, de jogar nas pessoas culpa. Porque se Deus não nos culpa, por que culpamos as pessoas pelas coisas que não nos agradam? Por que criticamos? Amados, não é... Que deu o Ministério Infantil, que deu o Diego, né? Diego, fica de pé. Fica de pé, a esposa. Ministério Infantil, eles representam. Não são eles que educam os seus filhos. Quem educa os seus filhos são vocês. Aí o pai chega para vocês e fala assim: olha, Diego, eu queria dizer para você que eu não gosto do que você está fazendo. Não, porque o meu filho quando vem da classinha vem pior. Ele vem pior. Mas sabe o que é interessante? Meu filho quando também vem da escola vem pior também. Quando eu deixo meu filho na casa dos avós também vem pior. E com certeza não sou eu. Vocês são os culpados. Sabe por que as crianças não se comportam bem? Por causa de vocês. Vocês dois são os culpados. Culpados. Está amarrado, pode sentar. Amados, a igreja não pode ser responsável pela educação do seu filho. Aqui a gente ensina a Bíblia. Hoje o meu neto dormiu com a gente em casa. Tiaguinho, Pedrinho foi dormir em casa. Pedrinho não aguentou, chamou a mãe. 2 da manhã teve que a mãe buscar. Mas o Tiaguinho ficou. Aí o Tiaguinho falou: vô, eu vou falar a história de Jesus para você. Eu falei: você vai falar a história de Jesus para mim? Vou, pai. Mas eu quero fazer que nem o meu papai e minha mamãe faz em casa. Eles pegam o pão e pegam o suco da uva. Vô, você sabia que o pão é a carne de Jesus? E o suco da uva é o sangue que Jesus, porque Ele morreu por nós, vô. Ele tem 3 anos. Eu falei: puxa vida, meus filhos estão ensinando melhor do que eu ensinei meus filhos. Meus netos estão sendo melhores ensinados do que eu ensinei. Não é a igreja que tem que ensinar sobre a ceia do Senhor para os seus filhos. Amados, qual de nós aqui alguma vez ensinou para os nossos filhos o que é a ceia do Senhor? Não, mas nós aprendemos nas igrejas por aí que eles nem devem tomar a ceia. Não, porque a ceia é um negócio muito santo. Se é muito santo, só eles deviam tomar. Só eles. Porque Jesus disse: deixe os tais vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. Mas eles não têm consciência, eles são inocentes. Aleluia, é isso que Jesus quer da gente. Ninguém deveria tomar ceia, só a criança. Mas eles não podem tomar a ceia simplesmente porque estão comendo, bebendo. Eles têm que saber o porquê. Não é a igreja que ensina, é dentro de casa. Quando eles chegam aqui, amados, eles têm que saber o que é, porque os pais ensinaram. Amados, a escola ensina matemática e português. Educação, quem dá é pai e mãe dentro de casa. Não posso culpar a escola pela má educação dos meus filhos, porque a educação é dentro da minha casa. Não posso pôr a culpa na escola. Não é festa gospel que fará dos nossos jovens os futuros pastores que nós precisamos aqui. Não é festa gospel que eu tenho que dar para vocês, porque nenhuma festa gospel vai conseguir formar pastor, líder, homem de verdade. Vai ser gostoso para você curtir, mas vai passar. Jovens, os valores que tem que edificar a vida de vocês, vocês têm que olhar para os seus pais. Para os seus pais. Sal, você quer saber o que é certo, o que é errado? Olha para o teu pai, cara. Olha para o teu pai.
pode olhar para o teu pai, para a tua mãe, que você não vai dar uma bola fora. Eu garanto. Eu garanto. E todos os jovens. Porque a responsabilidade é dos pais, não é a culpa dos pais, é a responsabilidade dos pais. O que o reino de Deus precisa é de jovens e adolescentes que olham para o seu pai e para a sua mãe, que dentro de casa estão fazendo culto familiar e não terceirizando para a igreja cuidar deles. Culto familiar. O que vai fazer os seus filhos serem diferentes com o que eles vão ver por aí não são as festas da igreja, não são. Eu tenho 26 anos nesse negócio, eu estou enjoado de ver jovens se perder. Que os seus filhos não se percam. E sabe quais são os filhos que não se perderam? Aqueles que mesmo quando foram seduzidos pelo mundo, olharam para o pai e para a mãe e falaram: é como meu pai e minha mãe que eu quero ser. E sabe para onde voltar? Porque o filho pródigo não voltou para o prostíbulo, voltou, foi para a casa do pai. Eu não posso culpar a igreja, eu não posso culpar o meu grupo de oração, eu não posso culpar o pastor pelo fracasso meu, e nem culpar ninguém, porque senão eu não entendo a minha responsabilidade. Sabe por que nós não pedimos perdão uns para os outros, irmãos? É porque é sempre o outro que tem culpa. Já percebeu? Ué, como você vai pedir perdão se quem é o culpado é o outro? Sempre tem a ver com culpa. O diabo gosta de gerar culpa, e nós muitas vezes temos sido agentes do diabo para esse trabalho. Meu casamento não está bom, a culpa é dela. É sua culpa. Não é minha não. Sua culpa. O meu trabalho não está bom, a culpa é do chefe. O meu filho é rebelde, a culpa é da escola. Eu não tenho intimidade com Deus, a culpa é da igreja. A igreja é fraquinha demais. A culpa é da igreja. A igreja que tinha que fazer eu ter intimidade com Deus. Eu tinha que chegar aqui e sentir um arrepio. Ui. Arrepiou. É o ar. Puxa, pensei que era Deus. Não, é o ar que está soprando frio na minha costa. Eu não gosto de ler a Bíblia. Culpado é quem prega. Eu não gosto de ler a Bíblia. Quem prega que é culpado. Ué, se o pastor pregasse melhor, eu não precisaria ler a Bíblia. Eu viveria de pregação de domingo e domingo. Olha que beleza. Você pregou, eu escutei, eu anotei, eu guardei. Por que eu vou ler a Bíblia? E o último tipo de culpa: tem aqueles que se culpam, aqueles que culpam os outros, e aquele que culpa Deus. O que culpa Deus? 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 ao 7. Eu estou acabando, irmãos. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velhos e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Institui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Fica claro aqui, meu irmão, que a culpa por não ter um sucessor de Samuel foi atribuída a Deus. Quem tinha que gerar um sucessor para Samuel era Deus. E como os filhos de Samuel não prestavam, a culpa era de Deus. E Israel não tinha coragem de falar que a culpa era de Deus. Então começou a jogar a culpa em quem? Em Samuel e nos filhos dele.
Samuel ficou triste. Deus falou: olha, fica sossegado, meu querido. Eles estão jogando sobre você, mas na verdade eles estão culpando eu. Porque foi Deus quem criou a lei da sucessão dos juízes. E como os filhos de Samuel não prestavam, a culpa era de Deus. Deus tinha que arrumar alguém bom. Então Deus entendeu que estavam culpando ele. Ele disse: ok, façam do seu jeito. Vocês querem um rei? Tenham um rei e paguem o preço por isso. Quer fazer do seu jeito? Quer fazer da sua forma? Ok, Deus não vai te culpar, mas aguenta o rojão. E isso, amados, acontece desde sempre. Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao 12. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde está? E em vez dele responder para Deus que tinha feito errado, ele culpa Deus. Olha o que ele diz: eu ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque eu estava nu e escondi. A culpa não era do pecado dele, é porque ele ficou com medo de Deus. A culpa foi de Deus que causou medo nele. Ô Deus, o Senhor causou medo de mim, eu escondi. Mas eu Deus é você. Aí Deus falou: mas quem mostrou que você estava nu? Comeste de tudo a árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que o Senhor me deu, o Senhor é culpado. O Senhor me deu essa jararaca e ela me deu da árvore e eu comi. Foi o Senhor que me deu. É por isso que eu não gosto de gente que fala assim: foi Deus que deu esse marido para mim, foi Deus que deu essa esposa para mim. Ai pastor, eu ouvi um negócio estranho, Deus falou: esse é o seu marido, serva minha. Cai fora de um negócio desse, irmão. Deus não dá marido para ninguém, nem esposa para ninguém. Eu afirmo isso para você, porque se ele desse, ele era obrigado a fazer dar certo. Quem tem que fazer dar certo é você. Você escolhe. Ué, se foi Deus que me deu a diva, aguenta eu agora. O problema é seu, foi ele que deu. Vai ter que aguentar. Foi ele que deu para você. Não, ela escolheu. Ela escolheu, ela não foi boba não. Ela viu o cara mais bonito que tinha lá e escolheu. Escolheu eu fui escolhido. Ah, mas eu não sabia dos defeitos. Ninguém sabe. Mas a gente é escolhido. Quem escolheu, que abrace o seu Romeu. Então o que Adão faz? Adão joga para Deus, fala: Deus, o culpado disso tudo é o Senhor que me deu uma mulher. Eu estava bem sem mulher, Senhor. Eu estava tranquilo, todo dia eu saía para o meio do mato, olhava os macacos, papagaio, todo mundo estava feliz, contente. Eu não tinha mulher, Senhor. Por que o Senhor foi dar mulher para mim? O Senhor é o culpado. O Senhor é o culpado. Amados, não adianta você deixar de vir no culto, de frequentar os grupos, deixar a comunhão dos santos. Deus sabe que no fundo você está bravo com Ele. No fundo, Deus sabe que você está bravo com Ele. Ah, sabe. Sabe por quê? Porque nós, como bons filhos rebeldes que somos, quando o nosso pai, a nossa mãe não faz alguma coisa, a gente deita no chão e esperneia. E é assim que a gente é com Deus. E a gente pensa que a gente engana Deus. Mas Deus sabe que você se afastou porque você está culpando Ele. Ah, Senhor, eu não vou para a igreja, o Senhor sabe, meu filho é terrível. Aí Deus fala: você não está indo na igreja por causa que essa bênção que eu te dei, ele é terrível? A gente culpa a Deus pelo filho da gente ter saúde. Ô amado, pega ele, traz para a igreja, sobe na classinha, deixa ele aprender o que é a igreja.
Ah, pastor, sabe o que acontece que eu não tenho ido mais nos grupos? É porque as pessoas são muito ruins e fofoqueiras. Eu quero dizer que na sua família também as pessoas são ruins e fofoqueiras. Quero dizer que no seu trabalho as pessoas são ruins e fofoqueiras. E eu não acho que você deixou de trabalhar por causa disso. No fundo, nós estamos rompidos com Deus e nós culpamos a Deus. Amados, chega de culpa. Chega. É tempo de deixarmos de ser meninos irresponsáveis. É tempo de parar de culpar as pessoas, de culpar a nós mesmos ou de culpar a Deus. É tempo de parar com essas coisas. Dá um fim nisso, para com isso. É tempo de assumirmos responsabilidades e dizer: sou eu que vou fazer. Eu não sou o culpado, mas sou o responsável. Não se constrói a noiva de Cristo com meninices, mas com responsabilidade. E amado, responsabilidade é algo pacífico. Responsabilidade nos traz paz. A responsabilidade é amorosa. A responsabilidade é cooperadora. A responsabilidade nos faz fiéis. E a responsabilidade é uma marca de quem de fato é um homem e uma mulher de Deus. Responsabilidade. A culpa não é sua. A culpa não é dos outros. A culpa não é de Deus. Essa palavra culpa deve ser arrancada do nosso vocabulário e da nossa vida, e ser colocado uma outra palavra: responsabilidade. Vamos ficar de pé.